Fala galera, estamos aí para mais um vídeo no canal. Não esqueçam do sininho, compartilhar, curtir e todas essas baboseiras aí. Bem, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre análise, né? Então a parte de análise de um sistema, né? A famosa aí OML. Trabalhar dentro do levantamento de requisitos funcionais, não funcionais e também da nossa querida OML, ou não tão querida assim, né? Dentro da formação de alguns cursos de tecnologia, né, nós temos essa parte de análise, talvez um pouco mais aflorada ou um pouco menos aflorada, né, para alegria ou para tristeza de alguns. E muitas vezes, né, essa parte mais teórica, não programada, ela não atinge aí os alunos de forma positiva, né? Então, eu que ministro aula nessa área, sei que alguns alunos gostam muito, mas outros meio que detestam porque ela é mais teórica, né? Ela envolve o sistema, mas ela é teórica aí, então dificulta um pouquinho o pessoal gostar. Bem, dentro da análise, então, nós vamos ter a questão inicial, né, do que é um software, como ele funciona, quais as necessidades reais de uma empresa, e dentro disso nós vamos construir modelos a fim de tirar dúvidas do software, né, em relação ao software, como ele vai funcionar, como ele está, e também, né, de alguns pontos do sistema que você pode mostrar para o cliente, evidenciar para o cliente como que você imagina o sistema e como ele imagina, né? E aí tem aquela famosa imagenzinha, né, que todo curso, toda palestra vai acabar tendo ela, que é a mais famosinha, que é a do balanço e a árvore, né? Então tem vários tipos de balanço, como o cliente vê, como não sei quem vê, né, como o analista vê, como era, como o pessoal do marketing vê. Então tem uma variação enorme do balanço da árvore, né? E aí todo mundo já viu essa imagem. Quem não viu ainda, pesquisa aí, né? Análise de sistemas, desenho, árvore, vai aparecer. Essa árvore, então, ela indica várias visões. Isso é importante dentro de um sistema, na questão de quando eu começo a praticar a análise, eu tenho que entender que ela pode sofrer de visões múltiplas. Então, o cliente tem uma visão, o analista tem outra, o desenvolvedor tem outra, dependendo se esse papel estiver bem distribuído na empresa. Agora, se não estiver bem distribuído, às vezes o analista é o próprio desenvolvedor, então ele tem uma única visão, mas às vezes não bate com a visão do cliente, certo? Então o que acontece? Dentro da análise, o primeiro ponto talvez, nós temos várias técnicas, na verdade, de levantamento de requisitos, né? Mas uma das práticas mais comuns é ir até a empresa, conhecer como ela funciona, né? Todo o procedimento dela, desde o início ao fim de um atendimento, de um processo. Então, isso é de extrema importância para a primeira coleta de dados. Você pode usar questionários, você pode usar formulários para agilizar processos, né? Você pode fazer observação direta aí, você pode fazer, né, uma conversa em reunião, formais ou informais, conversar com os funcionários. E o que importa, na verdade, é você coletar o máximo de informações possíveis de como o processo funciona, para que o software atenda, essa parte da pista está horrível, atenda aí aos requisitos necessários para que o desenvolvimento desse sistema esteja de acordo com o necessário, certo? Então, nesse cenário nós temos a parte de análise bem aflorada, bem local, para que você consiga coletar as informações, né? E ao contrário do que muitos acham, a empresa às vezes não está tão a fim de divulgar os dados ou
tem medo de como esses dados vão, né, mostrar o negócio dele. Então, vai mostrar o quanto eu tenho no caixa, quanto eu tenho, como que funciona, como que faz, né? E aí a empresa que está desenvolvendo vai ter tudo isso na mão, ela não pode roubar o meu negócio. Então, assim, existem vários detalhes em que o proprietário pode ter um certo receio ou esconder algumas informações. Cabe ao analista, então, analisar, né, obviamente, as informações que lhes são dadas e perguntar, questionar sobre as que não foram passadas, ou ele sente que tem alguma coisa ali oculta e que ele não foi lhe dito, né? Então pode ser uma necessidade aí dentro desse contexto, certo? O analista ainda ele pode, então, depois de fazer toda essa análise, levantamento de requisitos, ele vai para a parte de fazer os diagramas, né? Fazer o projeto desse software. E de forma geral, resumida, ele consegue criar um modelo, o pensamento através de diagramas. Esses diagramas normalmente aí segue-se o padrão UML, né? Dentro da UML aí nós temos vários diagramas para representar um software. Os mais comuns aí são os diagramas de caso de uso, diagrama de sequência e diagrama de classe, tá? Então eles são basicamente aí os principais nessa área. Lógico que eu tenho vários dos diagramas que podem ser usados em casos específicos, mas a tríade do mal aí da análise são esses 3 diagramas, certo? Então, por esses 3 diagramas você consegue enxergar muita coisa do software e já consegue adiantar bem essa visão e mostrar essa visão para o cliente antes de implementar. Então, essa fase de base, estrutura, vem toda através da UML, o que possibilita você ter essa visão antes de implementar, antes de formar uma equipe, né, para isso, ou para desenvolver e depois ficar mudando, ou desenvolver o pior, né, desenvolver algo que o cliente não quer, não é aquilo que ele queria, era outra coisa. Aí os balancinhos servem muito bem, né, a esse propósito. Então, basicamente você tem a análise para, além de criar uma base fundamentada, né, ter essa questão de não executar todo o trabalho antes de fechar e mostrar todas as visões de analistas, desenvolvedores e principalmente dos clientes, né? Então é muito importante essa fase de análise aí, tá? Eu vou comentar depois sobre os diagramas específicos, né, da área aí. Então é uma coisa que... Peraí, que tinha um carro aqui bem na beirinha. Dessas coisas específicas, dos diagramas específicos com mais tempo, né? Então o analista, quando o analista consegue projetar o software de uma forma que seja coerente com o que todas as partes querem, esse software dificilmente vai ter problemas no futuro, né? É importante você ressaltar essa fase de análise de base como sendo fundamental e de extrema importância, né? E no geral é isso. Então depois eu vou comentar mais sobre os diagramas, todos os diagramas, mas de forma geral é isso. Agora eu tô chegando aqui em casa. Pessoal, depois a gente vai debater um pouquinho mais sobre os diagramas, tá? Em um outro vídeo com mais tempo aí. Mas de forma geral o analista ele é essa base de identificar os problemas da empresa e de como isso funciona. Beleza? Não esquece do like, compartilhar, sininho e tudo mais. Falou!